Olá, bom dia! Já estou no ar com mais um Agro Pantanal. Hoje eu vou mostrar um grupo de produtores que está cultivando algumas variedades de pimentas lá em uma comunidade de Várzea Grande. Isso mesmo, muito interessante, né? Já que a pimenta agrada desde os paladares mais simples aos mais requintados. Já já vamos ter uma reportagem especial sobre este assunto. Mas antes, vamos aos destaques da edição de hoje. Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, é referência nacional na fiscalização de sementes e mudas. Governador Mauro Mendes inaugura asfalto na MT 326 e vistoria obras da ponte sobre o Rio das Mortes. Teremos aquele quadro especial da TV Assembleia sobre municípios de Mato Grosso, conhecendo a cidade. Hoje vamos viajar para Santo Afonso e Nova Marilândia. E no Papo com o Café de hoje, uma entrevista especial no estúdio com Armando Urenha, coordenador da Assistência Técnica e Gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, o Senar. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje, Sabores do Cerrado. E o nosso Agro Pantanal já está no ar. Eu começo essa edição falando de produção na agricultura familiar. Lá em Várzea Grande, na comunidade rural de Limpo Grande, tem pelo menos 100 agricultores familiares. 4 deles estão começando a plantar pimenta. A especiaria garante rentabilidade e gera emprego e renda. Vamos conferir na reportagem de Antônio Carlos Silva. Dedo de moça, biquinho, cumari, bode, malagueta. 5 espécies de pimenta são produzidas simultaneamente por Carlito. Depende do cuidado que você tem com o solo. Você pode aqui na Baixada Cuiabana ter o cultivo de pimenta praticamente o ano todo, né? Porque depende da técnica utilizada, da rotação, né? Da troca, não ficar cultivando sempre a pimenta no mesmo lugar. Por exemplo, tirar a pimenta, colocar o feijão que absorve o nitrogênio do ar e fixa no solo, né? Então tem esses cuidados aí que a gente precisa cuidar e que a gente tem o ano todo, tá? Ele é um dos 4 produtores de pimenta na comunidade rural de Limpo Grande, em Várzea Grande. Elas convivem tranquilamente, em ambiente fechado, né? Protegido, com controle de sol. Você vê que aqui tem esse sombrite nosso aqui, que tem uma redução, uma queda de 80%, né? Trabalha com 80% do raio solar apenas, né? Então tem um sistema de trabalho que a gente tem que ter para que a gente possa colher essa variedade de pimentas. Carlito produz as pimentas em 2 hectares, junto com o filho, um primo e um sobrinho. No plantio da pimenta, Carlito emprega a agricultura familiar, mas de forma híbrida. São parentes que trabalham com ele, mas com conhecimento técnico e profissional. Um dos conhecimentos é plantar a pimenteira sob a proteção das chuvas e no período da seca. Tudo que é feito tecnificado, né, buscando melhorias, ela já vem dando uma maior produtividade. Você buscando sempre a tecnificação, né, principalmente na correção inicial do solo, fazendo um bom planejamento, buscando uma rotação de cultura, com o intuito de fugir um pouco de certos tipos de praga. Eu acho que é isso que é a importância de se buscar a tecnificação, né? Outra técnica é fazer rodízio entre a pimenta e outras culturas, como o jiló, o feijão e a berinjela. Aqui eu não trabalho só com a pimenta, né? Eu tenho essas variedades de pimenta, mas eu também trabalho com jiló, com berinjela, com quiabo, né? Com maxixe, com pimenta de cheiro, ou seja, em pequenas áreas. Também é necessário corrigir o solo para produzir pimenta. A pimenteira, como o jiló, ela já exige um solo mais corrigido, com pH em torno de 5,5 a 6,5, que é acima do solo aqui da região, né? Exigindo assim um calcareamento. Ela exige também uma adubação mais adequada, né? Assim,
Carlito produz e colhe pimenta o ano todo. Para obter maior rentabilidade, ele não fornece o produto a comerciantes. Prefere vendê-lo diretamente aos consumidores, nas manhãs de domingo, na feira do Parque do Lago. A minha produção é reduzida exatamente para poder escoar na feira e vendendo com preço agregado diretamente para o consumidor. Carlito é um dos 100 agricultores familiares de Limpo Grande. O presidente da associação cobra mais políticas públicas para os produtores da comunidade rural varzegrandense. São 100 produtores, né? Atualmente quem está produzindo pimenta só tem 4 produtores. Que o forte aqui é a produção de machixe, quiabo, abóbora, né? Algumas hortifruti granjeiro, né? Mas na área de pimenta são poucos, por enquanto. Agora o pessoal está produzindo agora, né? Agora estamos contando com 4 produtores de pimenta agora. O mais forte é o Carlito aqui, onde nós estamos, né? E o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, eu volto já já com muitas notícias sobre a agricultura e o homem do campo. E o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, é referência nacional na fiscalização de sementes e mudas. Mato Grosso é o único estado que formou acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ainda em 2016, para assumir essa tarefa, que seria de responsabilidade do governo federal. Confiram comigo então nesta reportagem. Soja, milho, algodão ocupam o topo das principais commodities do país. Tem produções menores também, porém importantes em Mato Grosso, como feijão e gergelim. E essas culturas têm algo em comum, precisam ter sementes de qualidade e de procedência. É que no agro também opera a clandestinidade de sementes que colocam em risco a produção. A fiscalização do comércio, tanto do comércio como do semente, ele vai desde a entrada da semente dentro do estado, né? Que se ele passa pela revenda, a revenda é cadastrada junto à INDEA e através dessa entrada dentro do sistema a gente consegue ter uma rastreabilidade da semente quando ela chega no estado. No momento que ela passa pela revenda até o usuário final, a gente consegue rastrear a origem da semente e o destino final dela dentro da propriedade do usuário. Diante da importância de manter a fiscalização, o INDEA em Mato Grosso mantém de forma efetiva a fiscalização em 70 municípios, mas alcança 100% das propriedades, sendo referência nacional na fiscalização de sementes e mudas. É o único estado que formou acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e segue assim há 6 anos. E aponta crescimento muito positivo no cultivo próprio de sementes já rastreadas e certificadas. Essa fiscalização ela vai regular o setor do comércio e uso de semente dentro do estado. Então a gente consegue, através desse sistema, tanto de entrada do material dentro do SISDEV, do Sistema de Defesa Vegetal, a gente faz um trabalho também de amostragem de semente durante a safra. A gente faz um trabalho de fiscalização de barreira volante. Então, com isso, a gente regulando o sistema, o usuário ele pode ter a certeza que essa semente que está chegando para ele atende os padrões de identidade e qualidade, né? A revenda desse material que está repassando, ele pode ter a certeza que o material é garantido para o usuário e também do produtor de semente. A sanidade das lavouras depende de sementes de qualidade. Afinal, estamos na terra do agro, que sustenta parte do PIB brasileiro. Serão realizadas mais de 5.000 fiscalizações nas propriedades do estado. Depois começa o vazio do algodão, continuam as fiscalizações. Então, esse contato com os fiscais dos municípios, das áreas de atuações, ou a pessoa que se sentir prejudicada, inclusive se ela comprar uma semente e essa semente não der uma germinação esperada, ela pode procurar o INDEA, inclusive o INDEA coleta esse material, né? A gente encaminha para um laboratório oficial do próprio INDEA e a gente verifica se aquela semente que ele está adquirindo atende os padrões ou não de identidade e qualidade. E agora chegou aquela hora especial do quadro Mito ou Verdade. Vamos ver na tela então qual é a pergunta deste domingão. Batata engorda e não é saudável? Será? Bom,
Fica aí pensando na resposta, porque daqui a pouquinho eu trago. Mas agora o nosso assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. Já sabe, né? Pega lá a caneta e o papel na mão. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Jaciara, tem cortes especiais de carne bovina. Começa dia 11 de julho e vai até o dia 13. Informações pelo 6634611615. O e-mail é o sindijaciara@famato.org.br. Em Rondonópolis, tem operação de tratores agrícolas. Começa dia 4 de julho e vai até o dia 8. Informações pelo 6634232990. O e-mail é o sindirondonópolis@famato.org.br. Em Cuiabá, tem oficina de confecção de chinelos em couro bovino. Começa dia 5 de julho e vai até o dia 5. Um dia só para você fazer essa capacitação, hein? Informações pelo 6536230554. O e-mail é o sindicuiabá@famato.org.br. Em Tangará da Serra, tem produção de polpas de frutas. Começa dia 6 de julho e vai até o dia 8. E informações pelo 6533250142. O e-mail é o sinditangara@sistemafamato.org.br. Em Torixoréu, tem administração de pequenas propriedades rurais. Começa dia 4 de julho e vai até o dia 8. Informações pelo 6696427411. O e-mail é o sinditorichorel@famato.org.br. O governador Mauro Mendes inaugurou o asfalto na MT 326 e vistoriou as obras da ponte sobre o Rio das Mortes. As obras têm o objetivo de facilitar o acesso às várias cidades da região do Araguaia. Vamos juntos conferir. Mais desenvolvimento para o município de Nova Nazaré, com a inauguração do asfalto novo na MT 326, realizada pelo governador Mauro Mendes em visita à região. Ele também fez uma visita técnica nas obras da ponte sobre o Rio das Mortes, com 483 metros de extensão. A ponte já está com mais de 80% do projeto executado e tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2022. Essa é a famosa ponte do Rio das Mortes. Uma ponte sonhada, esperada, desejada durante 30 anos. Uma ponte que liga aqui uma parte da região do Araguaia, Cocalinho, com a 158. Nós temos aqui a produção de calcário, tão importante para o agronegócio de todo o Araguaia. E aqui, para vocês terem uma ideia, uma fila de mais de 300 caminhões. Tem gente que já esperou 48 horas para atravessar numa balsa aqui. Graças a Deus, é uma história do passado. Conseguimos fazer isso. Que Deus abençoe todo o nosso Araguaia, todo o Mato Grosso, porque com a infraestrutura e com as ações do governo, ninguém mais segura o nosso Mato Grosso. O governo do Mauro Mendes para a nossa região vai se tornar um dos maiores governadores de todos os tempos, né? Essa ponte do Rio das Mortes, que parecia um sonho distante, se realizou muito rápido, está se realizando agora. Convênios para asfalto, lama asfáltica, panificadora indígena, centro cultural, rodoviária, a construção da ponte do Água Suja, que era um sonho antigo, uma cobrança dos produtores rurais, a duplicação da ponte do Água Limpa, a construção da ponte do Rio Burecaia, do Rio das Mortes, e ligando esse asfalto para o Cocalinho, que transformou, mudou nossa região completamente. A ponte sobre o Rio das Mortes vai transformar a realidade de todos os usuários da MT 326. Atualmente, a travessia pelo rio é realizada apenas por balsa, que suporta somente um veículo de carga pesada por viagem. Para nós vai ser muito bom. Vai diminuir o tempo de estrada, não vai ter fila de espera, né? A gente consegue chegar no destino mais rápido, né? E fazer o retorno mais rápido também. Porque na balsa a gente perde muito tempo na fila de espera. Estão trabalhando bastante mesmo para a população do estado do Mato Grosso, né? E trazendo melhorias para todas as cidades do Mato Grosso. E como está aqui Nova Nazaré, e vocês aqui podem ver que tem muitas melhorias aqui, está acontecendo, né? O trabalho do governador é sério, pode acreditar que
Tá dando tudo certo. E agora vamos para mais um intervalo, mas é rapidinho. Não sai daí que eu volto já já com uma reportagem especial. Tem serpentes aqui no nosso Agro Pantanal. A TV Assembleia criou o quadro com muita pesquisa sobre a história de ruas e municípios de Mato Grosso. Conhecendo a cidade, o material apresenta personagens e lugares que estão profundamente ligados à história de Mato Grosso. Hoje você está convidado a saber mais sobre o passado, o presente e até sobre o futuro dos municípios de Santo Afonso e Nova Marilândia. Seguindo viagem pela região do Médio Norte, o Conhecendo a Cidade visita agora alguns dos municípios que surgiram a partir da exploração do garimpo. Hoje nós vamos conhecer Santo Afonso e Nova Marilândia, distritos desmembrados de Arenápolis e emancipados no início dos anos 90. A caminho da cidade de Santo Afonso, a paisagem às margens da rodovia, até onde podemos divisar, vai formando um mosaico de diferentes tons de verde. São grandes lavouras de grãos, principalmente soja. O município possui uma área territorial de aproximadamente 1.170 km². A terra é prodigiosa. A região é parte integrante de um grande celeiro. O Brasil e países do mundo inteiro dependem, direta ou indiretamente, do que é produzido nesse solo. A pecuária aqui também ocupa lugar de destaque na economia do jovem município. A cidade é bem cuidada, o clima é de tranquilidade e o tempo passa lento para alguns de seus moradores, que já contribuíram em muito para o progresso do município. Ele passa de um modelo ultrapassado, né, para um modelo moderno, administrativo, uma gestão aí que a gente iniciou com muita dificuldade mesmo, principalmente dificuldade financeira, dívidas, o nome do município que estava com as certidões irregulares, regularizamos todas essas questões, firmamos convênios, parcerias, então o município aí no ano 2022 tem uma perspectiva de crescimento, de investimento, de iniciar a execução aí de grandes obras de muita importância para a nossa população, que tanto precisa, que é carente do serviço público e que aos poucos está melhorando. E aqui em Santo Afonso, graças a Deus, a gente deixou para trás a extração de pedras preciosas e hoje o poder econômico do nosso município é a questão do bovino e a questão da soja também que entrou para este município. Seguimos nossa viagem e pela estrada continuamos a contemplar a rica paisagem, com lavouras que cobrem uma grande extensão de terra. A região é rica e alguns dos municípios já são destaques na economia do estado. São grandes promessas que já começam a despontar como polos regionais. E aqui nessa região, um dos municípios que vem se destacando com novos empreendimentos e gerando empregos, inclusive para cidades vizinhas, é Nova Marilândia. Uma cidade pequena, nova, mas que aponta para um futuro promissor. É difícil acreditar, mas Nova Marilândia, assim como Santo Afonso, também teve acentuada movimentação garimpeira. O empresário Valdemar Júnior nos contou parte desta história de Nova Marilândia e fez uma avaliação da economia local. Eu sou filho de Marilândia, meu pai chegou aqui no ano de 69, eu nasci em 73. Então Marilândia foi uma cidade, né, que foi crescendo de pouco, mas aqui era uma região de garimpo. E essa região de garimpo, você sabe que o garimpo ele traz a curto, no momento, né,
uma coisa assim, né? Que enriquece rápido e empobrece rápido também. Você entendendo? E deixa um rastro de destruição, né? Queira ou não queira, acaba com muitas coisas, né? Então, Marilândia hoje aqui está com 5 indústrias, né? Então, hoje posso falar, na verdade, em geração de emprego aqui em redor é o que está mantendo, na verdade, a nossa região. Grandes empreendimentos estão sendo instalados no município, outros em franca atividade, com destaque para a indústria de biodiesel, laticínios, fábrica de ração e frigoríficos, absorvendo mão de obras de diversos municípios vizinhos. Nova Marilândia possui ainda um frigorífico de pescados, que no momento está passando pelo processo de certificação e licenciamento para exportação. Hoje, a capacidade de processamento do frigorífico já ultrapassa 10 toneladas dias e tem potencial para em breve dobrar essa produção. Hoje a gente está com 55 funcionários diretos, né? Então movimenta aqui a região Marilândia, Arenápolis, Nortelândia, né? Então tem uma abrangência na região. Diretamente tem esses empregos. Indiretamente a gente acredita que a gente tem 300 empregos indiretos, né? A gente projeta aqui uma ampliação, chegar a médio a curto prazo aí ultrapassar 100 empregos diretos, né? E a longo prazo aí acredita que a gente irá chegar em 200 empregos diretos aqui. Nessa jornada do Conhecendo a Cidade, percorrendo por alguns dos municípios de origem garimpeira no médio norte do estado de Mato Grosso, o que registramos foi o esforço dessas populações na superação, no trabalho do dia a dia, seja do simples trabalhador rural, da agricultura familiar, do grande produtor agropecuário ou do empreendedor agroindustrial. Todos rumam para o progresso e fazem do nosso estado esse gigante celeiro do Brasil e do mundo. Continuamos com nossa viagem, seguindo pelo estado e visitando nossos municípios. Aguardamos você na próxima cidade. O Brasil deverá colher este ano uma safra recorde de mais de 271 milhões de toneladas de grãos. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos ver esse número muito importante com a TV Brasil. O levantamento foi feito no mês de maio. A produção é estimada em 271,28 milhões de toneladas, um total de 6,2% maior que o registrado na temporada anterior, cerca de 15,8 milhões de toneladas a mais. Os dados são do 9º levantamento da safra de grãos da Conab. Inicialmente, nós prevíamos uma safra, uma produção total de uma safra de 288,6 milhões de toneladas. Então, em função desse fator climático, hoje nós tivemos uma redução, mas é importante dizer que, comparando a safra 20-21, nós tivemos um aumento de 6,2%, ou seja, 15,8 milhões de toneladas a mais do que a safra passada. De acordo com o levantamento, o destaque é o milho, que deve chegar a 88 milhões de toneladas, graças a uma recuperação de 32% na produção. Já tivemos uma resposta dos produtores expandindo a área, a despeito de todos os riscos e toda a especulação em relação aos insumos, o produtor respondeu positivamente, aumentando a área. Já a soja e o arroz estão com as colheitas praticamente finalizadas. A soja com uma redução de cerca de 10% em relação à safra passada, deve fechar uma produção de mais de 124 milhões de toneladas. O arroz deve ultrapassar 10 milhões de toneladas, uma queda de quase 10% em relação ao produzido no ciclo anterior. Nós estamos saindo de um movimento de pandemia, onde nós tivemos um choque brutal de demanda. Esse choque brutal de demanda, ele ocasiona uma desestruturação natural dos equilíbrios de oferta e demanda, mas dentro das circunstâncias e da agilidade, demonstra que o produtor brasileiro reagiu ao incentivo de preços
e a expectativa de falta do produto. E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. O Brasil teve saldo positivo na balança comercial do arroz. No acumulado do ano, de janeiro a maio, as exportações do cereal totalizaram mais de 557 mil toneladas, contra importações da ordem de 490 mil. Com isso, o superávit do setor foi superior a 66 mil toneladas, informa a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, com base em dados do Ministério da Economia. No entanto, acrescenta a entidade que os embarques de arroz de maio foram os menores do ano, com aproximadamente 40 mil toneladas. Já as importações alcançaram 105 mil toneladas, o que resultou em um déficit de 66 mil toneladas. No caso específico do arroz beneficiado, as exportações no acumulado do ano cresceram 11% em valor e 26% em volume, em comparação com o mesmo período de 2021. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, vinculado ao MAPA, e a Polícia Federal firmaram um acordo de cooperação técnica para combater com mais rapidez e eficiência ilícitos fundiários e territoriais no Brasil. Um dos principais alvos é a grilagem de terras, especialmente em áreas pertencentes à União. E o nosso agro vai para mais um intervalo, mas eu te espero, tem muito mais. Olá, já estou de volta. Já imaginou você aí na sua casa ter um animalzinho de estimação? E que tal uma serpente? É isso mesmo, viu? Porque não dá muito trabalho não. Quem garante é um jovem aqui da capital que se apaixonou pela Gigi. Eu mesma fui conferir, conhecer esse animal exótico e também essa relação muito especial com a serpente, que tem quase 3 metros de comprimento e pesa 15 quilos. Antes, os amigos de estimação do Vitor eram mais comuns: papagaio, periquitos e cavalo. Mas o Vitor foi diversificando a escolha no reino animal e fez uma nova amizade. Apresenta a Gigi pra gente. Essa é a Gigi, é uma jiboia, uma boa constrictor. O padrão dela é Amazônia e ela tem 10 anos, pesa 15 quilos. Ela está comigo tem 2 meses mais ou menos. É a Gigi, essa jiboia de 2,90 metros da espécie arco-íris da Amazônia. E ela tem outra companhia em casa, uma outra serpente, a tugusca. Cada uma fica em sua casa, ou melhor, no terrário, com iluminação e tudo o que precisam para manter esse sono tranquilo e comportamento dócil. Por que será que ele fez esta escolha? Parece estranha, né? Através de um amigo que cria, eu conheci o Felipe, que é um apaixonado por serpentes, vi algumas. O Jairo, que tinha as aves, ele sempre me falava. Eu conheci o ex-dono da Gigi e comprei uma ECC, que é a jiboia arco-íris da Amazônia. E aí a paixão foi só crescendo, até chegar na Gigi. E aí, vai encarar ter uma serpente em casa? Eu aqui estou sofrendo um pouquinho, tentando fazer amizade com a Gigi, mas olha, e também com as amigas dela. Mas não tá rolando não, viu? Tá meio difícil. Mas que nem foto de pescador, que você coloca o negócio lá na frente assim, ó. Para mim foi difícil, mas foi fácil demais ter esta amizade toda pelas serpentes com o Felipe, é o amigo do Vitor, e também a Gigi. Todos se reúnem de vez em quando e se dão muito bem, o Vitor, o amigo, e as amigas cobras.
A Madonna e a Twister são do Felipe, que é biólogo, e de vez em quando todos eles ficam assim, bem juntos. E sabe por quê? Acreditem, as cobras precisam interagir. Elas precisam ter interação com outras serpentes e também com as pessoas, para que fiquem sempre dóceis. Mas será que é fácil fazer amizade? Bom, vamos descobrir na prática. Que tal um passeio pelo centro de Cuiabá? Ela não enxerga no ser humano uma ameaça. Então não tem por que ter medo dela, né? A reação das pessoas é sensacional. Tem muitos medrosos, ficam de longe tirando fotos, se escondendo, contorcendo o corpo e por aí vai. Tem até quem se recusou a fazer amizade. Ai, meu Deus! Ai, que legal! Parece uma bolsa, não parece? Tá pegando uma bolsa de couro? É. Ai, muito legal. Quer chegar mais pertinho? Ó, tô aqui. Ela tá olhando pra lá. Aí, olha. Ela tá fria, tá geladinha. Qual que é a sensação? Muito massa. Mas olha só, quem diria, tem muita gente corajosa por aí. Entra em cena o nosso auxiliar da TV Vila Real, integrante da nossa equipe, Juarez Costa. Cheio de intimidade, até rolou um beijinho. Juarez Costa, exatamente, o nosso auxiliar. Que coragem é essa, Juarez? Isso, era uma vontade minha de... Hoje estou realizando meu sonho. E aos poucos a Gigi foi fazendo amizades e ganhando até elogios. É melhor do que certas amizades, hein? Olha aqui, gente, a Gigi é pesada, ela tem 15 quilos. É uma jiboia e tá meio fresquinho ainda, isso faz com que ela acabe se enrolando mais no corpo, é isso, Vitor? Tá meio friozinho pra ela ainda hoje aqui? Não, tá tranquilo, mas ela gosta, ela procura o calor, né? Procura o calor. Olha, gente, mais um encontro com a Gigi, acho que eu e ela podemos ter um laço de amizade mais estreito, mais apertado, viu? Chega de passeio, porque tem algo importante, é alimentar a Gigi. Será que é fácil? Existem opções e também um fato, no mínimo, engraçado. Aqui na casa da Gigi tem um estoque de alimento para ela, quer ver só? Tem quase 20 ratazanas de laboratório aqui. Só que não será alimento, não. Sabe o que aconteceu? O Vitor comprou um casalzinho de ratazanas para alimentar a Gigi. Só que deixou aqui por 2 dias. E aí, uma surpresa aconteceu. Conta pra gente como é que foi isso. Eu comprei, né, o casal. E acabou que nasceram 14 ratinhos. Bonitinhos, branquinhos, de olhos vermelhos. E aí você não conseguiu alimentar a Gigi. E aí eu não consegui alimentar a Gigi. E aí agora tá aí. Cada um com seu nome, fazendo farra. E fica agora aí. Virou pet mesmo. Ficou interessado em ter uma amiga serpente? Bom, vamos lá. O Felipe, que sabe tudo sobre adoção, é bem burocrático o trâmite. Ele explica direitinho todas as etapas. A pessoa tem que comprar de um criador comercial legal. Hoje em dia, se existe vários criadores comerciais. Qualquer busca no Google mesmo, você encontra serpente legal ou jiboia legal. Daí você vai encontrar uma série de criadores, mais de 10, 15 criadores. Lá a pessoa entra em contato pelo site mesmo. Lá tem uma opção de série de espécies. São as jiboia arco-íris da Caatinga, daí tem as jiboia arco-íris do Cerrado, jiboia amazônica, entre outros tipos de serpentes, piton curtos, piton ball, várias outras espécies que são legais. Daí, quando você compra de um criador legal, que é cadastrado pelo IBAMA, ela vem com a nota fiscal e um certificado de origem. Isso daí comprova que o seu animal veio de um criador legal. Ela nasceu de cativeiro, de uma serpente de cativeiro. Nesse certificado de origem, ela tem um número de microchip, que é um transponder que se coloca, implanta subcutaneamente, que identifica que este animal é o mesmo que está na nota fiscal. Se você faz parte desta turma aí que não tem medo de serpentes, pode com responsabilidade ter uma como um pet aí na sua casa, para oferecer amor e amizade.
Olha, eu já tive 2 encontros com a Gigi. No terceiro, acho que eu convido ela para jantar lá em casa, viu? Você viu aí, sentiu na reportagem que eu estava um pouco apreensiva, mas depois comecei a fazer uma certa amizade com a Gigi. Mas olha, dá medo ainda, né? Uma serpente daquele tamanho. Mas para quem deseja ter como pet, ficou aí toda a dica, porque tem muito trâmite, é bem burocrático. E para ter um animal desse em casa, tem que ter muito amor, assim como com todos os nossos pets, né? Bom, e agora eu vou mudar de assunto, porque eu vou ter uma entrevista especial aqui no nosso quadro Papo com Café. No estúdio, Armando Urenha, coordenador da assistência técnica e gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso. Tem assunto bom, viu? Uma novidade imperdível. Ele vai falar comigo sobre o funcionamento da assistência técnica e gerencial, a TAG, do Senar, disponibilizada aos produtores rurais. Tudo isso agora no nosso quadro Papo com Café. Olá, Armando, bom dia, seja bem-vindo aqui no Agro Pantanal. Bom dia, obrigado. Olha, eu tô curiosa aqui, quem nos assiste também tá querendo entender, afinal de contas, o que significa a TAG, já que é um programa bem extenso e é sim ainda uma novidade, né? Porque acaba atingindo várias cadeias produtivas. Então, comece explicando pra gente o que significa a TAG. Na verdade, a TAG é novidade para o Senar Mato Grosso. A TAG é uma modalidade de assistência técnica e extensão rural. No nosso caso, do Senar Mato Grosso, do Senar a nível nacional, a TAG significa assistência técnica e gerencial, que ela não atinge somente aquele foco técnico dentro das propriedades, mas permeia a organização e a orientação de como conduzir aquela propriedade rural, tornando ela cada vez mais rentável, cada vez mais lucrativa, cada vez mais evitando desgaste e desperdício de recursos e otimizando o que já é do produtor, o que já existe no seu dia a dia. Olha só, estou vendo aqui, você está com esse colete do Senar, acredito que é dessa forma que vocês acabam fazendo as visitas técnicas, né? Até para identificar, de fato, quando é uma equipe do Senar. Aí você disse algo também que me chamou muita atenção, né? É levar, no caso, lucratividade para o homem e para a mulher do campo, né? Acredito que quando tem a capacitação e tem acompanhamento técnico, a finalidade sempre é elevar a produção e isso tem como consequência a maior lucratividade. Vamos começar falando então de quais cadeias são atendidas, para você explicar para a gente direitinho como funciona. Por exemplo, olha, Dona Maria e São João tem uma propriedade lá, leiteira, tem um gado, e eles acabam utilizando, né, esse gado justamente para poder ter o leite. E aí vocês vão, identificam as potencialidades, as correções que precisam ser feitas, aí vem capacitação, acompanhamento através da assistência. Isso. Como que funciona, por exemplo, para a cadeia do leite? Até 2015, o Senar sempre trabalhou com curso, qualificação, oficina, treinamento. 2015 para cá, a gente começou a trabalhar com a parte de assistência técnica, que é uma visita mensal, individual, de duração aproximada de 4 horas, e ali a gente conduz individualmente cada particularidade da propriedade. E aí, no caso em questão da pecuária leiteira, a gente primeiro precisa entender todo o contexto. Leva-se uma fase de 2 a 3 meses de diagnóstico para saber qual que é o recurso daquela propriedade, qual que é o tamanho, quantos animais, quanto produz, qual que é a mão de obra, quem que coloca a mão na massa, para quem vende, por quanto vende, quanto gasta, quanto compra. Enfim, tem todo um universo que, como eu disse, faz parte do nosso processo de assistência técnica e gerencial. Na pecuária leiteira, então a gente tenta otimizar os animais que tem lá dentro. Então, quantas vacas estão em lactação na quantidade de vacas que tem em toda a propriedade. Quanto tem de produção em cada vaca. Como é conduzida essa parte técnica, como é feito tudo isso. E aí, por sua vez, não basta só saber fazer. A gente ensina a gerenciar. Então, algumas anotações básicas que são feitas pelos produtores rurais, como quantos animais nasceram, qual que é o sexo, como está a sua produção, quanto você tem gasto, quanto você está recebendo após a comercialização do seu produto. E aí, como a gente consegue mitigar ou montar um plano de trabalho para aquela propriedade realmente seja sempre no azul. Então, esse acompanhamento mensal é andar de mão dada junto com o produtor,
sem trabalhar com assistencialismo, mas trabalhar com ele no sentido de que ele atinja sucesso mesmo, sabe? A gente, graças a Deus, hoje, com 7 anos de atuação, a gente tem inúmeros cases de sucesso. Quem tiver curiosidade pode estar digitando a tag Senar Mato Grosso nas redes sociais. E você vai ver que um projeto que nasceu em Pontes de Lacerda, Vila Bela de Santíssima Trindade, Vale de São Domingos, aquela região oeste, para quem não conhece o nosso estado, nós iniciamos na pecuária leiteira. Eram 120 propriedades rurais. O ano passado, em um ano, do ano passado para cá, a gente conseguiu a adesão, a procura de mais de 3 mil propriedades. Então, assim, percebe-se que a assistência técnica ofertada para propriedades rurais é uma necessidade dos produtores. Não é o Senar que provoca isso. É essa demanda que tem vindo atrás do Senar. E o Senar tem se preparado, não só na pecuária leiteira, como mais outras 13 cadeias produtivas. Ao todo, a gente atende 14 cadeias produtivas hoje. Olha só, todos os indicadores revelam que todo o mundo, todo o planeta vai ter que produzir muito mais alimentos, né? E existe essa cobrança efetiva aqui para Mato Grosso. Aí, dentro desse contexto que você fez, eu fiquei pensando aqui. O homem do campo, muitas vezes, ele é conservador. Ele aprendeu a fazer de um jeito, né? Com o pai dele, com o avô dele, e a propriedade acaba seguindo essa cultura. Nesses casos, nesses atendimentos, nessas propriedades, de fato, existe aquela certeza de que ele realmente está aberto para novos conhecimentos, para aplicar exatamente todo esse trabalho, porque também ficaria desgastante um trabalho, né, tão profissional, tão redondo como este, se o produtor rural se apega apenas em partes de todo esse programa. Percebe-se essa dificuldade ou não, de fato, o homem e a mulher do campo estão abertos aos novos conhecimentos? A maior dificuldade que a gente ouve, e a gente luta contra isso, meu avô fazia assim, eu também faço assim. Isso é um lema que está na cabeça do técnico. O produtor rural tem se atualizado cada vez mais, a gente só não tem percebido ou não tem enxergado os caminhos. Você vê no nosso estado agropecuário, a gente se comunicando cada vez mais na tecnologia, adotando maquinários cada vez mais eficazes e tecnológicos. Então, assim, não é do mesmo jeito que era antes. Mudou. Evoluiu. O técnico, por sua vez, ele tem que evoluir igual. O que acontece, inclusive, que a gente acha que o produtor rural, pequenas propriedades rurais, são coitadinhas, que a agricultura familiar é coitadinho. Na agricultura familiar nada mais é que a própria propriedade conduzindo esse processo. Levaríamos horas discutindo esse tema aqui em questão, que não vem o caso. Mas o grande segredo de conseguir, junto ao produtor, que ele implante novidades e que ele ceda a novas tecnologias, novas alternativas, é demonstrando. Então, através de palestras, através de dias de campo, através de visitas técnicas, através de demonstrativos, olha, dá certo mesmo. E o melhor ainda, não é levar esses produtores a locais que ele visita, acha bonito e não consegue implantar. Então, o Senar Mato Grosso, ele trabalha de uma maneira que o que a gente passa para o produtor rural é possível de ser implantado na sua propriedade. Que não seja enfeite, que não seja prateleira. Porque quantas missões técnicas a gente vê por aí, que o produtor vai, visita, é lindo, é bonito, mas para mim não serve. Se não serve para o produtor, não serve para o Senar também não. Perfeito. E olha, a gente deu apenas aqui um exemplo, né, em relação ao leite, mas quais são todas as áreas que vocês estão atendendo neste momento? Vamos ver se minha memória ainda está boa. Vamos lá. Nós atendemos já a pecuária de leite, a pecuária de corte, a fruticultura, a olericultura, a floricultura, a cafeicultura, a agroindústria, a apicultura, piscicultura. Estamos entrando agora em grãos, fibras e oleaginosas, que são as grandes culturas. Mandiocultura, que é uma cultura super importante, principalmente em pequenas propriedades rurais. Galinha caipira, que é a avicultura básica. Suíno entra nessa Suinocultura, aves e suínos. Mas olha só, e quem tem acesso? Como que o homem do campo pode conseguir toda essa assistência, toda a tag? Tem custo para ele? Como que ele se aproxima do Senar? Hoje a gente já está atendendo, dos 141 municípios que nós temos no nosso estado, 92 deles já têm grupos de assistência técnica sendo atendidos pelo Senar Mato Grosso, totalizando quase 4 mil propriedades.
A ideia é que a gente chegue a 5 mil propriedades ao final do ano. E aí o produtor que quer ser assistido pelo Senar, quer receber esse acompanhamento, primeiro que os acompanhamentos são gratuitos. Então, como que eu faço para solicitar esse atendimento? Só se dirigir ao sindicato rural do seu município. Hoje nós temos 93 representantes, 93 sindicatos rurais. E aí vai no sindicato rural, faz essa solicitação. Nós disponibilizamos um profissional, trabalhamos em grupo, os atendimentos são individuais, mas é um grupo formado de 25 a 30 propriedades com aquele mesmo pretexto. Então, 25 a 30 propriedades de leite, 25 a 30 propriedades de piscicultura e assim por diante. E geralmente quanto tempo demora? Você já explicou que é algo muito individualizado em cada propriedade, mas existe uma estimativa de tempo para iniciar e concluir o trabalho da propriedade? Isso é muito relativo, eu vou te dizer por quê. Varia muito com a cadeia produtiva a ser trabalhada. Varia, além da cadeia produtiva a ser trabalhada, com o que é trabalhado lá dentro. Vou dar alguns exemplos. Na olericultura, nosso atendimento é quinzenal, porque a partir do momento que você trabalha com uma folhosa ou alguma outro produto da olericultura, o ciclo é muito rápido, não dá para esperar um mês para saber o que está acontecendo ou solicitar uma intervenção. O atendimento é de 15 dias. Na pecuária de corte, então, como ciclo de abate, e aí tem a cria, recria e engorda, então varia de repente um pouquinho mais de tempo para dar resultado. Na pecuária de leite, se o problema daquela propriedade, por exemplo, for sanidade, então se você mexe com a sanidade, na semana que vem ela já dá retorno. Então, é muito relativo o tempo que a gente fica dentro da propriedade. O que se espera com os atendimentos do Senar, e a gente sempre fala isso, o técnico já entra na propriedade com a intenção de sair. Ou seja, se o nosso foco é gerencial, a gente tem que despertar no produtor e na produtora, naquela agricultura familiar, indiferente de qual o tamanho da propriedade, que eles saibam gerenciar o seu próprio negócio. Então, a nossa intervenção é de ensino, nós somos uma instituição de ensino, não só assistência técnica, como a gente também oferta esses inúmeros cursos que a gente tem na casa, mas com o objetivo de que o produtor saiba tocar aquilo lá sozinho, sem nós. Afinal de contas, se o produtor continuar esperando que uma instituição atenda a ele ao longo de toda a sua jornada, num estado do agronegócio, é porque essa propriedade não está indo adiante. Ela está recebendo coisas governamentais. Não é o objetivo nosso. O objetivo nosso é educacional. Então, espera-se que o produtor amadureça conforme o andar do programa. Perfeito. Tem uma questão que é muito comum aqui na região metropolitana, de acordo até com um recente diagnóstico feito com a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria de Agricultura Familiar e também o IMEA, que é um dado que causa uma certa tristeza até, né, em saber que a agricultura familiar pode significar dificuldade financeira para aquele pequeno produtor. Muitos têm apenas ali a propriedade como meio de subsistência. O Senar também enxerga essa realidade no interior de Mato Grosso, já que vocês estão atendendo mais de 3 mil propriedades. É uma realidade também das regiões mais distantes? Dá para mudar isso implantando o sistema, o programa até? A realidade que a gente vê é que nenhum produtor acorda de manhã com a esperança de levar um coice de vaca ou se machucar ou coisa parecida. Todo produtor rural acorda com a vontade de fazer o bem feito. Os que não estão ainda com a sua rentabilidade em dia, digamos assim, com a propriedade melhor e com a produção legal, isso. Digamos assim, então, as propriedades que ainda não estão com a produção rural é porque ainda não houve alguém que despertou a esse produtor de como fazer, ou está sem assistência técnica, que eu acho que é o nosso maior gargalo, e o produtor ele vai fazendo do jeito que ele acha que tem que se fazer. Ele não tem apoio, ele não vai atrás de nada. E a gente chega lá e dá alguma coisa. Quando você dá alguma coisa, quando você intervém de imediato, essa resposta ela é passageira. Quando você ensina, aquele resultado é perene. Com certeza. Então, tem muita região aí que está ruim e há uma diferença muito grande entre resiliência e teimosia. Com certeza. Né? A gente teimar em algo que está dando errado, não é teimando. Ser resiliente, quero que dê certo,
Só que eu preciso de caminhos diferentes para que a assistência técnica do Senar Mato Grosso, pelo menos, tenha vindo de encontro com muita gente aí. Tem muitos casos de sucesso, principalmente a nossa grande maioria. Acho que nós temos 1.200 propriedades na pecuária leiteira só, todo esse universo. E tem muito produtor de 40, 50, 60 litros que hoje são os seus 300, 400 litros de leite por dia. Por dia. É. E aí tem muito produtor que às vezes produzia bastante e ganhava menos dinheiro do que quem produzia menos. Como que se descobre isso? Anotando. E anotar, a gente fala em anotar, outra coisa que a gente tem que, pelo menos eu espero, a gente não trabalha dessa maneira, as propriedades rurais têm que ser uma empresa rural. Isso não é certo. As propriedades rurais, elas têm que ser sustentáveis. Elas têm que viver conforme o andar e caminhar e desejo do produtor rural. Não como as instituições querem que seja. E se o produtor estiver satisfeito, conforme o seu andar, a gente só tem a responsabilidade de deixar ele no positivo. Né? As políticas públicas que facilitem a sua comercialização, que diminuam os preços dos insumos, que auxiliem na condução daquela atividade. Mas a gente não tem que falar, você tem que ser uma empresa rural. O produtor rural está de saco cheio, falar bem a verdade, e todo mundo vir apontar o dedo na propriedade dele e falar o que deve ou não deve ser feito. E aí ele vai fazendo do jeito dele. Você acha que algum produtor quer fazer alguma derrubada ou mexer com alguma nascente com vontade de ser penalizado? Os que fizeram estão lá atrás. Isso daí já está sendo corrigido cada vez mais. O Senar, além dessa assistência técnica de como ensinar a produzir, a gente se preocupa também com todo esse amparato. Por que você tem um passivo ambiental e vamos corrigir? De repente você tem um passivo trabalhista, qual que é o caminho para isso? Quero mexer com piscicultura, como que eu legalizo? A ideia do Senar é cada vez mais, através desses atendimentos e acompanhamentos mensais, tornar, além dessa propriedade tecnicamente rentável, estar com ela totalmente regularizada. O produtor, né? Então, não é um predador ambiental, né? Sim, não é essa tônica que tem que ser para os produtores. Para a gente encerrar aqui, para entendermos melhor, você disse aí que já atinge todos os estados, mas tem um número maior de municípios onde realmente tem a concentração. Tem alguma meta para ampliar os números que hoje se apresentam já de uma forma elevada? Hoje no Mato Grosso, a nossa ideia é 5.000 propriedades, mas do ritmo que está vindo, está meio desenfreado. A gente vai ter que se reprogramar, porque eu acho que esse número vai ser ultrapassado. Graças a Deus. Que bom, então. A produção vai aumentar com certeza. Olha, agradeço muito aqui a sua presença no Agro Pantanal. A porteira está sempre aberta para o Senar, viu? Ainda mais falando de capacitação, de assistência para o homem e a mulher do campo. Armando. Obrigado. Agradeço a todos. E o meu desejo é que cada vez mais propriedades sejam assistidas, indiferente se forem pelo Senar ou outra instituição. Tá certo. Obrigada, viu? Obrigado. Olha, você já está sentindo aquela fominha, né? Tá quase batendo aí aquela hora do almoço especial de domingão, então você já sabe que agora vem Sabores do Cerrado, sempre com uma receita imperdível.
Ai, que receita maravilhosa. Fiquei aqui com muita água na boca e é para você, especial, hein? Para você fazer igualzinho aí na sua casa. Bom, e agora a gente vai para a resposta do quadro Mito ou Verdade. Vamos relembrar então qual era a pergunta desse domingão? Mito ou verdade, batata engorda e não é saudável? É mito, gente. Olha só, muitas pessoas que querem perder peso ou melhorar a sua saúde acabam evitando a batata, por terem ouvido por aí que a batata engorda ou que faz mal para a saúde. Mas, no entanto, esses tubérculos ricos em amido são altamente nutritivos e podem fazer parte de uma dieta saudável, sim. O que pode ocasionar um ganho de peso é o consumo excessivo, mas isso pode ocorrer com qualquer outro alimento. Além disso, a batata é uma excelente fonte de nutrientes como potássio, vitamina C e também as fibras. Mas é claro que você vai ganhar um peso se você só consumir a batata frita. Ela também cozida ou assada é deliciosa e é bem menos calórica, né? Então fica aí para você essa dica especial do quadro Mito ou Verdade deste domingão. E por aqui termina o nosso Agro Pantanal, mas domingo que vem, a partir das 8 horas da manhã, eu espero você aqui de uma forma muito especial, muito carinhosa. Então eu conto contigo, hein? Tchau, até domingo que vem, se Deus quiser.